A gente vai falar, né, hoje, né, sobre busca em base de dados e mostrar algumas funcionalidades, né, dessas ferramentas, né, que hoje são muito importantes para a pesquisa. Acho que a gente hoje tem um salto, né, na capacidade de pesquisa e essa tecnologia, sinceramente, sensacional, né? É claro que tem demanda, né, um certo tempo de aprendizado. Faz falta, muitas vezes, uma pessoa da biblioteconomia, né, junto, porque tem gente especializada nisso. Uma bibliotecária consegue ajudar muito, né? Uma bibliotecária que tem experiência em base de dados ajuda bastante, né? Faz muita diferença. E é hoje algo praticamente a consulta nessas bases de dados para quem faz pesquisa na área da saúde e em outras áreas também é algo, diria, essencial, imprescindível. As bases, né? A gente tem algumas bases que são primárias, né? Base de dados bibliográficas eletrônicas. Algumas são, na verdade, reuniões de bases. Às vezes você vê o Cielo. O Cielo tem várias bases ali dentro. Então, tem bases de dados que trazem diretamente, né, coleções, né, que tem os artigos diretos, e as que seriam, que a gente está chamando aqui de fontes primárias, e nós temos fontes secundárias, que na verdade são resumos, né, de evidência que são, de certa forma, já agregado. Alguém já leu essa informação e transformou isso em uma análise das evidências que existem sobre um determinado tema. Exemplo, a Cochrane, o Clinical Evidence, o UpToDate, todas essas são bases que já fazem a leitura, né? Os autores dessas bases fazem as leituras de artigos e já fazem uma síntese, né? Então, aqui, a ideia de hoje é a gente falar sobre fontes primárias, né? Existem, né, ferramentas de buscas, como eu já estava dizendo para vocês, que são bastante potentes e que agregam várias bibliotecas, né? PubMed, a própria a BVS, né, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, o Cielo, o próprio Google Acadêmico, que melhorou bastante, né, e também é uma boa fonte de pesquisa. O que é preciso, então? A gente tem que ter bastante cuidado, né, porque a informação hoje, o que a gente tem de informação hoje é algo inimaginável há 20, 30 anos atrás. Né? Eu me formei em 2000 e entrei na UFPB em 95. E para a gente ter acesso a fazer uma pesquisa no banco de dados, a gente ia lá na biblioteca, isso em 97, 98, viu? Fazer uma pesquisa no Medline, a gente tinha que marcar uma hora, ir para uma sala que tinha uns 3, 4 computadores, talvez até menos, não me lembro mais de cabeça, né? E fazer a busca lá para fazer pesquisa, né? Não tinha muita internet de escada, não tinha essas ferramentas, enfim, era algo ainda, diria que muito incipiente né, em relação ao que a gente tem hoje. Hoje, então, a gente tem um mundo de informação, mas temos um problema, né? Tem tanta informação que é fácil a gente se perder. E por isso que é importante exatamente a gente se organizar, né? Planejar a nossa busca para podermos sermos mais eficientes. Então, para a gente fazer esse planejamento, né, de fazer uma busca, a gente tem alguns pré-requisitos. A gente precisa definir o tema. O que a gente vai pesquisar mesmo, né? E isso a gente até já fez na aula anterior, né? Na aula anterior, vocês estavam exatamente discutindo o tema, as suas hipóteses, o objetivo do trabalho, né? E aí, a partir do momento que a gente entende quais são as ideias-chave do meu trabalho, né, eu defino as palavras-chave e os descritores, né? Eu me lembro de estava passando de sala em sala, acho que era o de Rumerito. Aí o Rumerito estava querendo ver acidentes de trabalho em um determinado tipo de certificação. Então, ele teria
o tema dele, né, acidentes de trabalho e intervenções que reduzem os acidentes de trabalho, né, políticas que reduzem, enfim. Então, ele já tinha mais ou menos o tema e ele, a partir dessa análise, ele tem que começar a buscar as palavras-chave e os descritores apropriados para começar a fazer a busca, né? É importante também, né, que a gente saiba buscar bem as palavras que a gente vai utilizar. E para isso existe umas palavras-chave e os descritores, tá? Por que existe isso? Para que a gente possa, de certa forma, sistematizar, né? E quando a gente vai publicar um artigo, hoje em dia, na maioria das vezes, não, todas as vezes, pelo menos as que eu fiz em algum tipo de revista, eles pedem para a gente, olha, coloca seu termo aqui de sua palavra-chave e você tem que buscar essa palavra-chave lá naquele lugar onde tem um dicionário de descritores, tá? Então, essa é uma forma, né, que ajuda, né, ao autor a definir, né, o caminho, né, para as pessoas que vão buscar fazer as buscas. Então, eu sou um autor e eu estou fazendo um trabalho sobre Covid, azitromicina e estudos de mortalidade. Então, eu vou lá nesse lugar, né, nesse espaço que é o DEX ou o MESH, escolho os termos, né, que estão relacionados a isso, né, e aí, com isso, eu vou começar a falar um idioma que a maioria das pessoas vão entender, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma situação, vou sair aqui porque tem alguém que entrou agora. Eu tenho alguém, né, que tem, se a gente for em qualquer país, né, às vezes a gente chama um termo determinado para uma doença, dor de cabeça, cefaleia, né? Tudo isso é a mesma coisa. Então, se eu não tenho um termo comum para todo mundo, só um momento, pessoal. Então, se eu não tenho um termo comum, né, para todas as pessoas, termina que fica difícil da gente fazer a busca de forma correta. Então, todo mundo que vai escrever um artigo, que vai publicar um artigo, termina definindo as palavras-chave e essas palavras-chave são como se fosse as indicações para eu achar esse artigo, né? Então, se eu busco, né, com as palavras-chave, eu tenho mais chance de encontrar aquilo que eu quero, né? Tem várias formas também de limitação da busca, porque em geral, quando a gente vê, faz uma pesquisa, o número de artigos é muito grande, né? Então, a gente muitas vezes tem que filtrar, porque vem muita coisa também que não tem sentido. Então, por exemplo, se a gente vai, né, não escreve um mesh adequado, eu posso colocar, por exemplo, distúrbios mentais e não encontrar nenhum artigo, ou muito poucos artigos numa determinada base. Aqui é o Lilacs, né? E por que às vezes eu não encontro? Porque a palavra que é utilizada é transtornos mentais. E se eu usar esta palavra, vai aumentar em muito o número de artigos. Então, para facilitar a minha vida, eu tenho que buscar, fazer a minha busca, em geral, utilizando os termos ou do DEX ou do MESH, que são duas convenções assim de organizações de termos de busca, né? O DEX está em português, né? Em português, na verdade, e o MESH é americano, né? Ambos são bons e ambos se conversam também. Como é que eu chego lá nesse danado desse DEX, por exemplo? Eu venho aqui, ó, esse é o portal da Biblioteca Virtual da Saúde, né? Da OPAS, né? E da OMS, da BIREM. Então, eu venho aqui, né? Tá aqui é BVS Saúde,
bvsaúde, na verdade, .org, entro aqui no site, né? Se eu baixar um pouquinho mais, eu faço a minha busca aqui, tá? Mas se eu baixo mais no site lá, eu vou chegar nesse momento aqui, ó, e vai ter o DEX. Dúvidas até agora, pessoal? Por enquanto, não. Então, no DEX, eu vou exatamente encontrar as palavras mais adequadas para eu fazer minha busca. Aí eu venho lá, cliquei aqui, tá, pessoal? Primeiro aqui, ó, e vai me trazer para cá. E aqui eu vou colocar a busca do termo. Eu posso procurar no título, posso procurar qualquer título, enfim, eu vou ter qualquer termo, aperto aqui, faço a minha busca, tá? E ele vem para outra tela. Essa tela, ela é muito interessante, que ela vai me dizer assim, quantos descritores tem que estão parecidos com a palavra acidente de trabalho. Então, tem esse aqui que chama acidentes de trabalho, é o nome do descritor em português. Se eu quiser procurar num site em inglês, eu vou usar occupational accidents. Se eu for usar em espanhol, acidentes de trabalho. E aqui em francês. Certo? Então, vejam que ele já ajuda também a gente a achar, a gente pode usar isso aqui, inclusive, quando a gente está querendo colocar as palavras-chave dos nossos artigos, né? Até mesmo na hora que a gente vai escrever, a gente vem aqui, vai fazer para uma revista em inglês. Eu já posso achar também aqui o descritor que vou usar como palavra-chave, certo? Então, o Dex, essa ferramenta, ela é bastante interessante. Outra coisa, tá? Que a gente pode usar, não sei se vocês prestaram aqui agora, quando eu cliquei lá no que é acidente de trabalho, tem 3 opções aqui, eu posso ver quais são as outras e ver qual é que se encaixa. Quando eu clico em acidentes de trabalho, tá? Que é o conceito preferido, ele vai me dizer aqui o que é o termo preferido. Então, a melhor forma de pesquisar seria acidentes de trabalho. E o que é? Ocorrências imprevistas, especialmente lesões ou traumatismos durante atividades relacionadas ao trabalho. Então, aqui funciona como um dicionário também. Então, às vezes eu vejo um termo e eu quero saber, mas o que quer dizer esse termo? Esse termo será que quer dizer exatamente aquilo que eu estou buscando? Aí eu venho aqui em conceitos, né? Depois que eu clicar aqui, ó, aqui tem veja detalhes, tá vendo? Cliquei aqui em veja detalhes e vim para cá, vai vir todos esses detalhes aqui, e aí eu vou conseguir ver o conceito. E aí eu aproveito e vejo, é isso mesmo que eu quero. Avalio se é isso. Não, não é isso que eu quero. Talvez aquele outro termo seja melhor. Vou lá, clico no outro termo e vejo o, o que está no dicionário. Aqui, tá, é o mesh. Veja que peguei lá, ó, o mesmo termo que estava aqui em inglês, está vendo? Accidents occupational. E aqui está exatamente no mesh, nessa página da biblioteca, né, americana. Venho para cá, digitei e ele veio exatamente o mesmo termo, né? Então ele vai exatamente me dizer o que é que eu quero aqui, o que que é, né? Vai dizer a mesma coisa basicamente, o ano que foi introduzido o termo, enfim. Vejam que a estrutura do Mesh e do Dex ela é muito parecida e ela é praticamente, vamos dizer assim, intercambiável. Elas conversam, esses dois repositórios de descritores. Certo? Dúvidas até agora, pessoal? Já tinham visto isso? Até agora tudo ok, professor. Eu já tinha visto isso. Mas, Uhum, mas essa parte do veja detalhes eu ainda nunca tinha percebido. uhum. Muito bem. Quem tiver dúvida vai perguntando. E depois a gente vai ter a oportunidade. E aí a gente vai ficar mexendo agora na internet e a gente vê depois, tá? Essa aqui eu decidi fazer uns prints das telas, porque eu vou mandar isso aqui em PDF, fica como se fosse um roteirinho, né? Para vocês. Aqui é uma coisa também super importante, que são os operadores booleanos, né? Muitas vezes a gente nem usa o operador booleano, mas a própria ferramenta de busca considera esse operador. Então, nem sempre a gente usa, mas o ideal é usar, né, para que a coisa funcione bem. E quais são os operadores booleanos que a gente tem? O AND, tá? Ele soma
Então, eu tenho um artigo, eu tenho aqui um tema e outro tema. E ele vai pegar a interseção desses dois temas, certo? O AND, ele tem que fazer a interseção. É aquilo que está relacionando dois termos diferentes. Então, eu posso ver ivermectina e posso ver COVID. Agora, se eu boto ivermectina and COVID-19, eu vou ter tudo que está juntando ivermectina com COVID. Não vai aparecer coisas que têm ivermectina sem COVID, nem coisas de COVID que não tenham ivermectina, tá? Então, é um tipo de descritor. O outro que a gente usa bastante é o OR. O OR, ele soma. Ele é interessante quando a gente tem algumas palavras, alguns termos que podem estar juntos. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre ensino médico, mas às vezes eu também posso pegar em graduação em medicina. Então eu posso fazer, né, a soma, graduação em medicina, ou educação médica, ou e vou somando coisas. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai somar. Ele vai procurar, pode ser ou um, ou outro, tá? E aí eu aumento a chance de encontrar coisas. No AND, eu termino reduzindo e no OR eu termino aumentando, tá? E existe o EndNote, que a gente quase não usa, né? Eu quero artigos de COVID, mas que não falem de ivermectina. A gente usa muito pouco, tá? Então, boto COVID and not ivermectina. Certo, pessoal? Dúvidas? Tranquilo por enquanto, professor. Então, vem aqui, ó, para dar um exemplo. Cloroquina. Tá? Vem aqui, apertei cloroquina, esse é o site da BVS, botei que pode ser no título, no resumo, no assunto. Tá? Achou 14.734. É muita coisa para a gente ver, né? Mas aqui tem tudo sobre cloroquina. Né? Se eu quero ver só cloroquina e COVID, eu vou lá e boto and COVID-19, que é o termo de COVID. E aí vejam que isso baixou para 698. Melhorou? De 14.734 para 698. O que é que vocês acham? Tá melhor? Reduziu bastante o trabalho, né, professor? Esse melhor tá bom? Dá para reduzir mais. Dá para reduzir mais. Como é que a gente vai reduzir mais? Eu posso usar mais um AND ali, tá certo? AND alguma outra coisa, AND Brasil, tá? Ou eu posso filtrar, que é essa opção de usar os filtros aqui. Quais são os filtros que a gente pode utilizar? O tipo de artigo. Tem coisa que eu não quero, tá? Eu quero só artigo, eu quero só ensaio assim, eu quero só revisão. Então, posso escolher. Eu posso escolher na BVS aspecto clínico e também nas outras, né? No PubMed também. É teologia, prognóstico, diagnóstico, predição. Então, é um assunto mais... Eu consigo escolher o que eu quero. Se tem texto completo, se não tem texto completo. Tem lugar que você pode escolher a revista que você está querendo. Se eu quero artigos daquela revista específica, tá? Então, estudo eu posso ver tipo de estudo, se é estudo de corte, prevalência, incidência lá de caso, e também assuntos, né? Eu posso restringir alguns assuntos sobre esses dois termos. Então, essas são as opções de filtro. Pode variar de um ou outro, pode ter limites de humano, não humano, né? Só homens, só mulheres, só uma faixa etária, revista, idioma, né? E ano de publicação. Então, essas são as possibilidades de filtro. Aqui, por exemplo, ó, naquele estudo nosso, eu quero só ensaios clínicos randomizados. Quando eu apertei aqui, ó, ele já me baixou para 151. Mas veja aqui que os tipos de estudo ele já separou na BVS, ele já separou aqui por assuntos
E como eu quero saber se cloroquina funciona para COVID, eu vim direto aqui no tipo de estudo que é mais importante para a gente tentar avaliar a eficácia de medicamentos, né, ou de intervenções, e aí eu botei aqui e vejo que tem 151. Então, tinha 14 mil, eu usei o primeiro filtro, que foi eu usei a primeira estratégia para melhorar a minha pesquisa, que foi o ENDO, COVID-19, e depois eu usei uma outra, que foi o tipo de estudo. Certo? Beleza, pessoal? Até aqui não muita Show. novidade para quem já usou, né? Aí tem umas coisinhas que são importantes, que eu não sei se vocês já usaram essas possibilidades que as bases de dados permitem, que é usar essa partezinha daqui. Primeiro que aqui na BVS eu vou estar ver mais detalhes, eu vou ver o resumo inteiro, não vou ver só esse resumo, esse tópico tão resumido aqui. Se eu botar ver mais detalhes, eu vou ver o resumo do artigo. Aqui eu posso selecionar os artigos e eu posso mandar para o meu e-mail. Vocês já fizeram isso alguma vez? Já pode gerar planilha também, né? Pode. Então eu posso aqui botar no exportar ou no e-mail. E aí quando eu exporto para CSV, que é planilha. Eu posso colocar aqui, ó. Isso aqui me dá arquivos que eu posso usar em outros programas. Eu até estava vendo antes da gente começar a aula, depois que eu entrei aqui na sala, um programa, mas agora eu acho que ele é pago. Mas, enfim, se você pegar e colocar aqui nesse RIS, por exemplo, você vai poder utilizar naqueles gerenciadores de referência, como o EndNote, tá? Então, existe possibilidade de você joga nesses formatos de exportação e pode utilizar o EndNote, você pode usar o Mendeley, né, que são para organizar as nossas estratégias, né? Assim, às vezes para fazer uma leitura melhor, para organizar nossas referências. E mandar por e-mail, né? Lembrar que no e-mail eu posso mandar toda a pesquisa, só essa página que está aberta, ou só as referências bibliográficas selecionadas. Tá? No caso aqui eu tinha selecionado 3. Tá? Então, outra base de dados, né? A National Library of Medicine. Veja, usei o mesmo termo, cloroquina e Covid-19, tá? Que era 698, viraram 2.411, tá? Então, o PubMed, isso é uma coisa também importante que a gente vai ver ao longo do tempo. Se eu quero fazer uma pesquisa mais clínica, mais, enfim, de algo mais mundial, do escopo nas revistas mais importantes, eu vou usar mais a BVS e vou usar também o PubMed. Se o que eu quero pesquisar tem muita coisa mais relacionada à saúde pública, especialmente na América Latina, né, em países da América Latina mesmo, a BVS, o Cielo vão muito bem. Mas se eu estou pesquisando uma coisa como cloroquina e Covid, eu prefiro o PubMed. E aí vocês estão vendo aí a diferença, né? E a própria ferramenta de busca, eu fiz um teste ali, tinha muita coisa que não era Covid, tá? Não era exatamente o que eu queria. A BVS ainda é um pouco falha. Aquele 151, vejam aqui, ó, é para a gente ter uma ideia. Cloroquina e Covid foram 2.411, lá era 698. Aí eu usei o mesmo filtro, tá? Para ensaios clínicos randomizados. E virou 60. Tá? Isso aqui que o PubMed faz hoje, ele é interessante porque ele diz mais ou menos qual é a produção. Então, em 2020 deve ter uns 30 e poucos artigos e aqui um pouco menos, né? São 60, praticamente a produção de 2020, 2021 é bem grande. Como 2020, 2021, Covid só tem nesses 2 anos, né? Covid-19,
Então, a gente só tem isso. Se fosse um assunto que já fosse mais antigo, eu ia ter toda a linhazinha do tempo ali. Quantos artigos foram em 1992, 5, 4, 3, 2, entendeu? E assim ia. Aqui, ah, uma coisa legal, se eu clicar aqui em cima do artigo, por exemplo, aqui, ele vai me chegar nessa página, eu posso, vou ver aqui o artigo, aqui já tem o link para o texto pronto, e aqui tem uma coisa que eu também gosto, é que você pode clicar aqui na citação, lá no Cielo tem, mas aqui está mais fácil de ver, que é você apertar no Cite aqui e ele vai aparecer como é que eu devo citar o artigo, né? Então é bem legal porque você consegue já, de certa forma, ter um formato. Aqui você pode mudar o formato, né, para qual formato você quer de referência, mas ele já lhe dá uma proposta de citação do artigo, né? Como eu estou com o Mendeley instalado no computador, ele já às vezes já aperta aqui para eu visualizar em PDF. Aí eu só clico aqui nesse íconezinho aqui e já me baixa o PDF, tá? Por fim, outra coisa que é interessante, que eu não me lembro se tem no Celo, mas tem na Cochrane, tem no PubMed, que é você se cadastrar, você loga, você faz um cadastrozinho aqui, você loga, e você pode criar um alerta depois. Então, eu faço esse cadastro aqui, ó, e aí eu começo a ter o registro de tudo que eu estou pesquisando, tá? E as buscas que eu salvo. Eu posso fazer uma busca e salvo. Aí eu quero saber quando foi que eu salvei. Aliás, eu fiz uma pesquisa hoje, estou começando o meu mestrado, estou começando a avaliação, né, fazendo a minha busca, eu vou lá, me cadastro e começo a fazer minhas buscas. Depois ele pode pedir para salvar, né? A sua, tá aqui, ó, save. Você vai salvar a sua busca, essa daqui, ele vai deixar tudo salvo lá. E como você já está cadastrado, você vai ficar com tudo isso aqui, ó, guardado, tá? Então você vai guardar todas, ó, todas as nossas pesquisas salvas. Para fazer aula, eu fui buscar lá acidentes ocupacionais. Está vendo aqui que ele registrou? Porque eu estava logado. Então eu me logo, eu vou ficar com todo esse histórico do que foi que eu procurei, quando foi, e ela está aqui, ó, tá? E ela exatamente está aqui, essas pesquisas, tá? Então se eu clicar aqui, eu vou ter o resultado da pesquisa. Isso é interessante porque na hora que eu vou descrever, né, no meu método, como que eu fiz a referência, né, a busca de referências, eu já tenho tudo aqui, né, tudo gravado. Outra coisa interessante que dá para fazer é clicar aqui, ó, criar um alerta. Então, eu vou criar um alerta, depois que eu estou logado, e ele vai me mandar aqui, ó, para essa página, e eu vou criar um alerta. E o que esse alerta vai me fazer? Toda vez que chegar alguma coisa nova de azitromicina e Covid, ele manda para o meu e-mail. E eu posso escolher se ele manda toda semana, se ele manda toda vez, mesmo que não tenha nada, se ele só manda quando tiver, enfim. E aí tu fica recebendo no seu e-mail. É bem legal porque toda novidade você não precisa ficar indo atrás, né? Acho que é isso. E a